Olá, sou Denise Steiner, dermatologista, e este é o nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui nós damos dicas, orientações para que você possa cuidar cada vez melhor da sua saúde e ter bem-estar. Hoje nós vamos para o fato ou fake e já vamos entrar no primeiro deles. Estresse pode provocar doenças físicas? Isso é fato. Você tem que prestar atenção no estresse. Você tem que prestar atenção em você. Se o tempo todo você está estressado, se tudo que acontece com você, no seu trabalho, na sua família, com as outras pessoas que te rodeiam, sempre é um estresse para você, se você não consegue metabolizar, vai carregando tudo aquilo e está sempre num nível de ansiedade maior do que deveria, isso abala seu sistema imunológico, isso faz com que você tenha menos resistência. Acredite nisso. Isso é real, por isso você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que ter algum lazer. Se você sente essa necessidade, é importante atividade física, que dá uma relaxada, é importante talvez uma yoga, uma meditação, porque isso faz com que você tenha consciência daquilo que você está pensando, daquilo que você está se sobrecarregando. Então, vamos nos cuidar. Se a gente cuidar bem da gente, a gente vai conseguir cuidar bem de todo mundo que está ao nosso redor. Vamos agora para o próximo fato ou fake. Ovo faz mal para o colesterol? Não, gente, ovo não faz mal para o colesterol. Cada vez mais estudos mostram que a dieta não é tão responsável pelo aumento de colesterol. Isso é um assunto profundo, mas a gente tem que pensar que o ovo é um alimento nutritivo. Ele é um alimento que tem proteína e tem também alguma gordura. Então, ele é um alimento, primeiro, tipo comida de verdade, e depois ele é um alimento também que tem uma matriz nutricional. Ele tem conteúdo, ele te alimenta. Então, ele pode, por exemplo, ser um alimento muito interessante no café da manhã, ao invés de excesso de pão. E ele pode também à noite, um omelete, às vezes mais leve, enfim, não tire o ovo da sua dieta, porque ele não aumenta o colesterol. É um fake. Agora vamos para o próximo fato ou fake. Dormir pouco faz engordar? Nossa, eu acho que vocês ficam pensando assim, né? Que estranho, como assim dormir pouco faz engordar? E faz, gente, porque assim, o sono é muito importante para a nossa saúde. Eu já falei para vocês que a pessoa que conseguiu ficar o maior tempo sem dormir foi de 11 dias, enquanto que a pessoa que conseguiu ficar sem comer, fazendo um jejum aí com água, não sei o quê, nós temos 282 dias. Isso mostra a importância do sono. No sono, nós fazemos um reset, nós arrumamos a casa, nós tiramos aquela sujeirada, limpamos. É um processo que chama autofagia e regulamos nossos hormônios. Por isso, quando você dorme mal, e esse fato ou fake é um fato, você começa a desregular os seus hormônios e pode ter muito mais facilidade para engordar. Inclusive, tem gente que não dorme e de noite vai assaltar a geladeira. Então, excesso de comida, mas mesmo que você não coma de noite, o fato de constantemente você dormir mal e principalmente roncar, precisa ver se não tem apneia, tudo isso faz muito mal para a saúde. Eu aconselho você, se está dormindo muito mal, que procure ajuda médica para que a gente possa equilibrar isso, ajustar isso. E agora nós vamos para um intervalo e logo após o intervalo nós vamos ter uma entrevista muito interessante sobre uma doença autoimune que é o vitiligo com a doutora Gabriela Michelin, dermatologista. Até lá! A verdade é uma só.
Mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Estamos de volta. Você já ouviu falar sobre vitiligo, que é uma doença de despigmentação da pele? Pois é. Para conversar sobre esse assunto tão interessante e importante, nós trouxemos a doutora Gabriela Michelin, que é dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e é a preceptora responsável no Serviço de Dermatologia da Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu também atuo. Ela é responsável pelo ambulatório de vitiligo. Olá, Gabriela, estou muito feliz que você esteja aqui. Eu também. E queria conversar um pouquinho sobre essa alteração. Fala pra gente o que é vitiligo. Então, vitiligo é uma doença autoimune que acaba cometendo a pele com uma despigmentação, né? Aquelas manchas brancas bem características. Pode pegar também mucosa e até afetar folículos pilosos e pode alterar ali a pigmentação da pele e é uma agressão autoimune, né? Explica pra gente um pouquinho, né, para que eles entendam o que significa exatamente ser autoimune. Então, é como se o organismo se autoagredisse. Então, acaba tendo uma autoagressão a esses melanócitos, que são as células que fazem a pigmentação da pele, que produzem a melanina. E por essa agressão imunológica, a gente acaba tendo uma despigmentação e evolui com essas manchinhas brancas. Ô, Gabriela, e assim, então o alvo seria aquela célulazinha lá que faz o pigmento. Isso. Seria destruído, mas poderia ter a chance de voltar? Pode ter sim. Hoje a gente não tem uma cura para o vitiligo, né? Mas tem controle. São diversos tratamentos que vão sendo estudados atualmente e a gente sabe que quanto mais cedo procurar, mais efetivamente a gente consegue um controle da despigmentação e até a repigmentação. Tem tipos de vitiligo, assim, e que tamanho pode ser essas manchas? A pessoa pode ficar toda branca? Como é que seria exatamente? A gente acaba dividindo em dois tipos principais, né? O vitiligo não segmentar, que é aquele mais comum da gente ver, que pega eventualmente dois lados do corpo. Simetria, né? Tem uma simetria, áreas de atrito. E aí ele pode ser desde uma manchinha até um vitiligo universal que acaba pegando uma extensão grande do corpo, mais de 80%, 90%. Já o vitiligo segmentar, que é uma forma clínica diferente, ele acaba respeitando, na maioria das vezes, essa linha média do nosso corpo e são manchas que
pegam eventualmente um lado do corpo. Tem algumas diferenças na evolução clínica, mas basicamente esses 2 tipos. E existe, assim, coceira, dor? As pessoas às vezes perguntam se o vitiligo pega. E também você podia falar se tem influência genética. O vitiligo, ele é uma doença não contagiosa, isso é muito importante, né, da gente sempre reforçar. Mas ele dá poucos sintomas, eventualmente nenhum sintoma. O que acontece mesmo é a despigmentação. Essa pele acaba ficando mais suscetível à radiação ultravioleta. Então, se a pessoa não se cuidar, não se proteger com um filtro solar, pode ter bolhas, mas não que tenha sintoma na lesão, né? Tá. E não é contagioso de forma nenhuma. Agora, com relação à genética, já está sendo muito estudado e já foram verificados vários genes acometendo ali, afetando na predisposição ao vitiligo, doutora. Quer dizer que, na verdade, se você tiver um parente próximo que tenha vitiligo, né, principalmente, acho que acredito mãe e pai, há uma chance um pouco maior. Há uma chance maior, já foram identificados vários genes, mas não é só isso. Tem uma alteração ali no estado de oxidativo mesmo, em relação a alterações nos mecanismos imunológicos e alguns gatilhos que acabam sendo os gatilhos mesmo para essa doença se desenvolver. Não é só uma questão genética. Eu sempre falo, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que é muito importante o estilo de vida, né? Então, eu fico sempre reforçando. Boa alimentação, sono tranquilo, que descanse realmente, exercícios constantes e controle do estresse, das emoções, uma vida com algum lazer, com amigos e também até espiritual, né? Enfim, que cada um tem seu caminho. Isso pesa para a questão do vitiligo? Não, com certeza, que a gente sabe que tem uma relação ali com estresse oxidativo, né? Acaba sendo um dos prováveis gatilhos. E isso tem muita relação, essas alterações ali desses mecanismos imunológicos, tem uma interferência externa do estilo de vida e principalmente o estresse emocional, que a gente percebe muito uma relação, né? Entre um estresse importante e a pessoa acaba, pós isso, apresentando vitiligo. Na verdade, antes até de você estar lá na Universidade de Mogi com a gente, eu também acompanhava esse ambulatório e houve um período que teve um estudo com uma psicóloga. E o que ela mais identificou do aparecimento do vitiligo era com uma morte de uma pessoa querida, assim, com uma perda muito significativa. E até tinha casos assim, né, que perdeu uma avó muito querida, perdeu o pai, né? Um paciente meu, assim, semanas depois do pai ser assassinado, ele apresentou o vitiligo. Então, é importante a pessoa entender também que tem a ver como ele está, né, Gabriela? Não, total. E uma coisa que é importante falar é que pode aparecer até em crianças. E eu vejo muito, assim, uma relação, tipo, pós-separação dos pais, grandes mudanças. Acaba que a criança não consegue também metabolizar tudo aquilo. E é bem comum a gente ver essa história cronológica aí. Isso que você falou é importante porque eu acho que vitiligo, quando a gente, como dermatologista, atende, vem a família toda. Não acontece para você? Muito, muito, sempre. E os pais se sentem culpados quando acontece algo, né, uma separação. E eu acho que você podia explicar que não é bem assim, é mais uma questão de sentir como a criança tá, né? Eu acho que a gente tem que... As coisas acontecem, né, na vida, a gente não sabe o que pode ou não desencadear, mas acho que o importante é verificar tudo isso, se perceber alguma questão muito importante psicológica, já ver se tem um auxílio psicológico junto, né, se for necessário. Eu acho que isso muda muito ali a evolução. Gabriela, eu gostaria que você falasse assim, mais passo a passo sobre o tratamento do vitiligo. Tá. O vitiligo, logo que identificada qualquer manchinha no corpo, é importante procurar um dermatologista e ele vai diagnosticar se é um vitiligo mesmo ou outras possibilidades que a gente tem que diferenciar. E aí, quanto antes, instituir o tratamento. Hoje, o vitiligo é uma doença um pouco órfã de tratamento, escrito assim em bula para vitiligo, né? Principalmente aqui no Brasil.
Mas a gente tem coisas que a gente faz, primeiro pensando em segurar a atividade da doença. Então, corticoides que podem ser orais, às vezes injetáveis, né? Dependendo da extensão e da propagação dessa doença, ou às vezes até tópicos. E depois focar na repigmentação com fototerapia, antioxidantes, tudo que a gente pode fazer. A gente sabe que quanto mais terapias a gente conseguir associar nesse primeiro momento, melhor para a evolução da doença, né? E, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, porque eu queria ficar conversando com você o dia todo. Fala um pouquinho de novas medicações que existem e eu já aproveito para agradecer a sua presença e vou chamá-la mais vezes. Eu que agradeço, mas que a gente tem que... Para vocês, né, quem tem vitiligo aí, é uma fase muito esperançosa, porque a gente está em desenvolvimento de várias medicações, tem até alguma aprovada já pelo FDA, lá é o órgão regulador americano, que é o ruxolitinib. Então, em estudos já de fase 3, são vários inibidores da JAK, que é uma via inflamatória associada ao vitiligo. Então, isso está sendo muito promissor. É muito bom isso, né, Gabriela? Eu agradeço mais uma vez e com certeza vou chamá-la para a gente continuar falando um pouco mais sobre essa doença que afeta bastante a autoestima dos pacientes. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora nós vamos para um intervalo e na sequência voltamos com a sua participação. Você já pensou em ter o melhor do jornalismo da atualidade na sua grade de canais? Depois de conquistar milhões de brasileiros no digital, a Oeste amplia sua presença e leva para a televisão o seu jornalismo de excelência. Baseado em fatos, que tem como princípios a defesa do liberalismo econômico, da democracia e da liberdade de expressão. Um canal de notícias sério, relevante e confiável. Um espaço onde a verdade tem voz e o público encontra informação honesta. E o melhor, com programas que já são líderes de audiência e engajamento no YouTube. E que agora podem ser um diferencial importante na sua grade de canais. São mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 1 bilhão de visualizações. Números que mostram que a Oeste só tem a ampliar e enriquecer a sua programação. E quem leva esse conteúdo até o público são os melhores comunicadores do Brasil. Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Adalberto Piotto, Guilherme Fiuza, Milton Neves, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino e muitos outros. É uma programação completa, feita sob medida para um público que valoriza os fatos, a verdade e a informação de qualidade. São 16 horas diárias de material diferenciado e inédito na TV a cabo para o seu assinante. Oeste TV. Nosso compromisso é com a verdade. Inclua esse conteúdo exclusivo no seu pacote de canais para oferecer ao seu público o melhor do jornalismo brasileiro. Oeste TV. Estamos de volta com o Oeste Saúde e agora é a hora da sua participação, aquela hora que eu acho super importante. Vamos à primeira pergunta. Olá, doutora Denise. Qual o melhor café da manhã para uma pessoa depois dos 70 anos? Olha, eu fico empolgada de responder essa pergunta, Cláudio, porque é muito importante o que as pessoas que são chamadas de idosas, né? Porque ela seria acima de 65 anos, isso está mudando, mas é muito importante que você tenha essa longevidade saudável. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Então, a ingestão de proteínas passa a ser muito importante. E, por isso, já no café da manhã, você pode acrescentar proteínas, ovos. Eu acho que o alimento ovo para o café da manhã é um dos mais interessantes para fazer um pouco essa composição de ter mais proteína.
Uma fruta também, infelizmente, o excesso de frutas não é interessante porque elas têm muita frutose, mas alguma fruta, como por exemplo morango, as vermelhas, o melão, podem também ser interessantes junto com um iogurte. Evitar excesso de pão, evitar excesso de leite, mas pelo menos 2 ovos. E com isso você vai ter uma alimentação mais saudável e vai ter, portanto, uma melhor longevidade. Vamos para a próxima pergunta. Oi, doutora Denise. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho um problema crônico de diarreia crônica. Isso acontece depois que eu fiz uma cirurgia de hérnia de hiato e em seguida cirurgia de vesícula. Os médicos não chegam a nenhuma conclusão. O que fazer? Tereza, obrigada pela pergunta. É importante a gente enfatizar que a cirurgia, a retirada da vesícula, ela causa uma certa problemática, principalmente em pessoas mais sensíveis, porque a bile, que é produzida por ela, enfim, ela participa do processo de digestão. Então, quando você não tem isso, há um pouco mais de dificuldade. Então, com alimentos, às vezes, um pouco mais gordurosos, a quantidade um pouco aumentada, você tem mais facilidade de ter diarreia. Logicamente, também qualquer cirurgia outra que você mexa nessa região, sempre existe alguma aderência, alguma fibrose e a área fica um pouco mais delicada. Mas essa diarreia crônica pode significar uma disbiose, que é uma disbiose também, um intestino aberto. O intestino é um tecido que tem que estar tudo grudadinho, porque ele realmente não permite a entrada de qualquer tipo de coisa. Mas quando ele abre, a gente chama de leaky gut, ele deixa entrar certos pedacinhos de bactérias gram-negativas que estão por ali e isso provoca muita irritação para a gente, até diarreia, mau funcionamento do intestino em geral, até problemas digestivos. Então é muito importante que você continue insistindo em ter um diagnóstico adequado, mas mantenha principalmente uma alimentação equilibrada. Podemos ir para a próxima pergunta. Olá, doutora Denise Steiner, meu nome é Jefferson. Minha dúvida é a seguinte: eu estou chegando próximo aos 40 anos e gostaria de saber qual o melhor tipo de exercício para eu ter uma vida mais saudável e prolongar ela o mais possível, né? Jefferson, legal, porque eu acho que muitas pessoas estão nessa mesma situação que você e algo importantíssimo para a saúde é justamente fazer exercícios. Quando a gente vai envelhecendo, um tipo de exercício muito importante é a musculação, né? Porque você tem que começar a trabalhar a musculatura para ela ficar bem e para você não perder massa magra. Há uma tendência com o envelhecimento numa perda de massa magra só pela idade, só pela questão do tempo. Então, exercícios na academia, bem orientados, sem forçar nada, são importantíssimos, pelo menos 3 vezes por semana. Mas sempre é bom que você faça também algum exercício aeróbico para que você consiga ter resistência, para que você consiga que o seu metabolismo basal fique interessante. Isso ajuda muito no organismo como um todo. Então, pelo menos 150 minutos de alguma atividade aeróbica, que pode ser uma corrida, uma bicicleta, natação, enfim, também ajudam. Com essa composição, né, fazendo esses 2 tipos, você vai estar numa situação praticamente ideal para a sua idade. E com essa pergunta, nós encerramos o Oeste Saúde desta semana. E agora eu gostaria de convidá-los para, no próximo sábado, às 19h30, continuarem nos acompanhando. Cada vez mais, eu tenho certeza, você está entendendo da sua responsabilidade sobre a sua saúde e vivendo cada vez melhor. Eu espero vocês. Até lá!